Fala, moçada! Hoje nós vamos falar do Teorema de Tales, uma ferramenta importante para a gente trabalhar aí, tá? Para a gente poder falar do Teorema de Tales, a gente vai precisar lembrar de dois itens importantes, que é a razão e a proporção. A razão e proporção. Então, primeiramente, a gente viu lá no capítulo 4, né, que dois triângulos são semelhantes quando eles possuem ângulos correspondentes congruentes e lados homólogos proporcionais, ou seja, quando a razão entre os lados correspondentes possui o mesmo valor, tá? Então, aqui a gente vai relembrar a questão da razão e da proporção. Vamos colocar aqui, ó, para a gente poder visualizar isso aqui, ó. Temos dois triângulos, tá? Esses triângulos têm lados que a gente vai ver que são lados proporcionais. Os lados homólogos são proporcionais. Os ângulos internos são, ó, iguais, ó. O ângulo C é igual ao ângulo F. O ângulo B é igual ao ângulo E e o ângulo A é igual ao ângulo D. Então, esses três ângulos, né, do triângulo menor são iguais aos ângulos do triângulo maior. Os ângulos são congruentes, são iguais. Os lados são proporcionais, tá? Proporcionais, tá? Então, e a gente vai calcular em cada caso a razão dessa proporção. Tudo bem? Então, olha como é que a gente vai montar isso aqui, ó. O triângulo ABC, tá? Ele é semelhante ao triângulo EDF ou DEF, tá? Por que ele é semelhante? Porque o ângulo A é igual ao ângulo D, o ângulo B é igual ao ângulo E e o ângulo C é igual ao ângulo F, tá? Isso acontecendo, nós pegamos os lados homólogos, tá? Então, os lados homólogos são lados proporcionais. Então, se eu pegar aqui, ó, no caso aqui, o lado A, né, o lado A e o lado D, ó. A sobre D vai ser igual. Aí eu pego o lado B dividido pelo lado E, que é igual ao lado C dividido pelo lado F, tá? Então, quando eu pego os lados proporcionais, eu tenho aqui uma razão de semelhança. E essa razão de semelhança nós chamamos de K. Então, esse K aqui, ó, é a nossa razão de semelhança. Se eu pegar os lados homólogos e dividir, vai me dar sempre o valor dessa constante, que é a razão de semelhança dos dois triângulos. Tudo bem? Com isso, ó, a gente consegue resolver exercícios desse estilo aqui, ó. Considerando a incidência de raios solares paralela, se em determinado momento do dia a sombra de um menino de 1,60 de altura mede 1,30, a sombra dele mede 1,30 e a sombra de um poste mede 3,25, qual é a altura desse poste, né? Então vamos fazer aqui uma figura, um desenho para a gente visualizar isso aí, tá? Então temos aqui, ó, o garoto que tem 1,60 de altura, tá? Então vamos colocar aqui, ó, 1,60 de altura. E a sombra dele mede 1,30. Então tá aqui. Tá? O poste, ele tem uma altura X. E a sombra do poste é de 3,25. Ó. Então o que eu tenho aqui? Ó? A pessoa formando 90 graus com o solo, o poste formando 90 graus com o solo. Então eu vou ter aqui uma razão de semelhança, né, entre essas duas figuras, que eu posso fechar aqui e formar um triângulo, ó.
posso vir aqui, ó, fecho esse triângulo menor, e aqui eu venho e fecho o triângulo maior. Então, o que acontece aqui? Eu tenho esse ângulo de 90 aqui, que é igual para os dois, o ângulo de inclinação aqui, ó, também é igual para os dois. Se os dois ângulos são iguais, o terceiro também é, então eu tenho uma semelhança de triângulos, tá? E aí a gente vai montar essa razão para descobrir qual é o valor da altura do poste. Então eu posso trabalhar assim, fazendo a altura do maior, que é x, dividido pela base, que é 3,25, isso é uma proporção, né? Isso é igual à altura do menor dividido pela base do menor. Eu posso também inverter, tá? No caso aqui, a gente vai trabalhar com a seguinte situação, ó. 1,60, a altura do menor está para a altura do maior, então 1,60 está para x, assim como a base do menor está para a base do maior. Então, ó, 1,60 está para x, assim como 1,30 está para 3,25. Então, 1,60 vezes 3,25 vai ser igual a x vezes 1,30. Dessa forma, a gente chega à conclusão que x vai ser igual a 5,2 dividido por 1,3, que dá 4. Então, a altura do poste vai ser igual a 4 metros. Tranquilo? Então, essa é uma aplicação dessa questão da semelhança aí dos triângulos, né? Então, isso a gente vai utilizar na hora que for montar aí a questão de razão e proporção para finalizar com o teorema de Tales. Tranquilo até aí? Então vamos lá, exercício 1. Para compor uma iluminação decorativa na fachada de um prédio, foi instalado um ponto de luz no chão a 25 metros de distância do edifício. Uma pessoa de 1,80 metros de altura que passava em frente ao prédio e a 5 metros do ponto de luz teve sua sombra projetada à terça parte da fachada desse imóvel. Letra A, faça um desenho para representar a situação descrita. Então vamos lá. Vamos colocar aqui um desenho que represente essa situação. Então tá aí, ó. Então nós temos aqui o prédio, certo? Temos o prédio aqui. Aqui é onde vai estar a fonte de luz, tá? Então, essa fonte de luz está a 25 metros do edifício. A pessoa de 1,80 m de altura está aqui, ó. Ela passou em frente e projetou aqui a sombra a terça parte da fachada do prédio, tá? Essa pessoa está a 5 metros da fonte de luz aqui, ó. 5 metros da fonte, tá? E o prédio está a 25 metros da fonte. Então nós temos aqui o triângulo pequeno e o triângulo maior aqui. Tudo bem? Então o desenho está feito. Vamos para a letra B. Determine a altura do prédio. Então nós podemos pegar aqui. Eu vou pegar então, ó, a altura do triângulo maior, tá? Que é H sobre 3. Está para a base do triângulo maior, que é 25. Isto é igual. Aí eu pego a altura do triângulo menor, que é 1,8, está para a base do triângulo menor, que é 5. Então, repetindo, a altura do triângulo maior, H sobre 3,
está para a base desse triângulo maior, que é 25. Assim como a altura do triângulo menor, que é 1,8, está para a base desse triângulo menor, que é 5. Feito isso, né, vamos multiplicar em cruz, né? Então vai ficar h dividido por 3 vezes 5. Isso é igual a 25, que multiplica 1,8. Então aqui a gente consegue simplificar, né? Eu vou simplificar aqui, ó. O 5 dividido por 5 dá 1, e o 25 dividido por 5 dá 5. Aí vai ficar h dividido por 3 vezes 1 é igual a 5 vezes 1,8. Isso vai dar 0. 0 não, vai dar 9, né? 5 vezes 1,8 vai dar 9. Então, a altura do prédio vai ser igual a 9 vezes 3. A altura do prédio, 9 vezes 3, dá 27 metros. Tranquilo? Vamos aí para o próximo exercício. Bom, exercício 2. Dois meninos descem de um escorregador reto, cujo ponto mais alto tem 6 metros de altura. Sabe-se que ao atingir 2 metros de altura, há uma bandeira indicando que ainda faltam 2,4 metros de descida. Faça o esboço que ilustre a situação e marque as medidas indicadas no enunciado. Então vamos colocar aqui uma figura que represente isso aí, ó. Então o escorregador é reto, a altura dele 6 metros. Eles escorregam até um ponto onde tem uma bandeira. Nesse ponto está a 2 metros do chão e ainda faltam para escorregar 2,4 metros, tá? Qual foi a distância percorrida pelos meninos entre o ponto mais alto e o ponto onde está a bandeira? Então vamos pensar aqui da seguinte forma. Eu tenho aqui um triângulo maior, cuja altura é 6, e a hipotenusa dele é x mais 2,4. E tem um triângulo menor, cuja altura é 2, e a hipotenusa dele é 2,4. Então, ó, o ângulo de 90 é comum aos dois, a inclinação aqui é a mesma para os dois, então nós temos aqui dois triângulos semelhantes, né? Então eu vou fazer da seguinte forma, ó. Hipotenusa do maior, x mais 2,4, está para a altura do maior, que é 6. Assim como a hipotenusa do triângulo menor, 2,4, está para a altura do menor, 2. Certo? Então vamos, eu vou simplificar esse 6 e esse 2, ó. 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Então simplifiquei. Agora vai ficar 1 vezes x mais 2,4, x mais 2,4 vezes 1 é igual a 3 que multiplica 2,4. Então, x mais 2,4 é igual a 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Tá? Então, o x vai ser igual a 7,2 menos 2,4. Então, o x vai ser igual a 4,8
metros. Então, 4,8 metros é o que falta, é o que os dois escorregaram até atingir a altura de 2 metros. Fácil, né? Bom, então vamos falar aqui do Teorema de Tales. Tá? Então, o Teorema de Tales diz o seguinte: toda vez que você tiver um feixe de retas paralelas, e essas retas forem cortadas por transversais, nós teremos segmentos proporcionais, tá? Então vamos ver o que isso quer dizer, tá? Então, ó, quando um feixe de retas paralelas é cortado por duas retas transversais, a razão entre os segmentos determinados em uma das retas transversais é igual à razão entre os segmentos determinados na outra, certo? Vamos ver isso aí, como é que fica na prática. Olha aqui, ó. Nós temos aqui 3 retas paralelas, né? Nós temos a reta R, S e T. Essas 3 são paralelas, tá? E temos aqui duas transversais, que é U e a V. Então tá aqui, ó. O que diz aí, ó? O segmento A dividido pelo segmento B, tá? É proporcional ao segmento C sobre o segmento D. Então, A sobre B é igual a C sobre D. Isso a gente vai colocar nos exercícios para a gente ver como é bem simples e importante, né? Isso foi desenvolvido por Tales de Mileto, né? E isso foi bem antes de Cristo, né? Então é bem antigo e bastante utilizado até hoje, tá? Então vamos ver aqui, ó. Em cada um dos casos a seguir, considere R, S, T paralelos, né? Para determinar o valor desconhecido. No caso A, o valor desconhecido é o X aqui, ó. Então vamos pegar aqui, ó. Então, ó, eu tenho aqui, ó, T, S e R são paralelas. E a transversal é essa reta aqui e essa aqui. Vou chamar aqui de U e aqui vamos chamar de V, tá? Então, segundo o Teorema de Tales, eu posso fazer x sobre 7, x sobre 7, esse segmento dividido por esse segmento vai ser igual a 2 dividido por 5. Então, ó, x sobre 7 é igual a 2 dividido por 5, certo? Vamos ver aqui. Então, vou passar o 7 multiplicando. Então, o x vai ser igual a 7 vezes 2 dividido por 5. 7 vezes 2 dá 14. 14 dividido por 5 vai dar 2,8. 2,8 metros. Tranquilo? Vamos para o próximo? Então, mais 3 itens aí. Então, vamos achar o valor da incógnita, né? Então, na letra B, nós vamos achar o valor de x também. Então, como é que vai ficar? Vou pegar esse segmento, né? X sobre 14. Então, vamos lá. X sobre 14 é igual. Aí eu vou para outra reta. Então, ó, x sobre 14 é igual a 3 sobre 8. X sobre 14 é igual a 3 sobre 8. Então, x vai ser igual. Então, ó, 14 vezes 3 dividido por 8. Então, ó, 14 vezes 3 dá 42, dividido por 8 dá 5,25. Então, o valor do x aí é 5,25 centímetros. Vamos para a letra C agora. Então, ó,
O x está aqui nessa reta aqui, então eu vou fazer assim, ó. 5 sobre x. Então, 5 sobre x, ó. Estou pegando esse segmento sobre esse, né? Então, 5 sobre x é igual... Mesma sequência, hein? 6 sobre 9. Tá? Então, eu vou passar o x multiplicando 6 e o 9 multiplicando 5. Então, vai ficar 9 vezes 5 vai ser igual a 6x. Então, o meu x vai ser igual 9 vezes 5 dá 45, né? 45 dividido por 6... 45 dividido por 6 vai dar 7,5. 7,5 metros. E na letra C, para finalizar esse primeiro exercício, né? Eu tenho aqui o x está aqui nessa reta aqui, ó, né? Então eu vou fazer 10,5 sobre x. 10,5 está para x, assim como 7 está para 9. Então, ó, 10,5 está para x, assim como 7 está para 9. Tá? Então, como é que vai ficar isso aqui? Então, x vezes 7, né? Então, vai ficar 7x igual a 10,5 vezes 9. Então, x vai ser igual a 10,5 vezes 9, 10,5 vezes 9, que dá 94,5, isso dividido por 7. Vai dar 13,5. 13,5 centímetros. Esse é o valor do x no item C. Então, exercício 4. Nas figuras a seguir, as retas R e ST são paralelas. Determine os valores desconhecidos utilizando o teorema de Tales. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos x está para 4. X está para 4, assim como 4 está para 8. 4 está para 8. Então, o x vai ser igual a 4 vezes 4 dividido por 8. 4 vezes 4, 16, dividido por 8 dá 2 centímetros. E na letra B, ó, 4 está para x, assim como 6 está para 15. Ou eu posso começar por esse lado também. Posso colocar aqui 6 está para 15, assim como 4 está para x. Então, vai fazer x vezes 6, 6x, é igual a 15 vezes 4. Então, x vai ser igual. 15 vezes 4 dá 60. 60 dividido por 6. Então, o x vai ser igual a 10 centímetros. Tranquilo, né, gente? Fácil, né? É só refazer várias vezes e o conteúdo vai ficar bem tranquilo aí, bem facinho, tá?